Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini e aqui comigo para este episódio está o Dr. Júlio Alencar. Tudo bem? Oi, Júlio, tudo bem? Prazer voltar aqui. Este é o episódio 11 e o assunto é o protocolo CASA. E aí, o que nós vamos falar? CASA? Oi, Júlio, vamos falar de ultrassom na parada. O que é essa sigla, só para quem não conhece? CASA é o mnemônico de Cardiac Arrest Sonography Assessment. Na verdade, é o acesso ao coração durante uma parada cardíaca. Avaliação durante a parada cardíaca. Isso. Perfeito. Foi descrito esse ano, né? Em maio de 2018. Então, Kevin Gardner, Aram Nagdev. E o que é a ideia? Bom, a ideia é um assunto quente, Júlio. Na verdade, o protocolo foi publicado no Journal of Emergency Medicine, agora, abril de 2018. E a ideia é tentar uniformizar um protocolo... Qual que é o problema que eles estão tentando resolver, né? Exatamente, então vamos começar daí. A ideia é criar um protocolo de avaliação cardíaca durante a parada. Então vamos lá. Como que foi o problema, de onde que partiu o problema? A gente sabe que, assim, de etiologias, de causa de parada, quando a gente tem uma ESP, é sempre muito... Sempre lembrou dos 5H, 5T, 6Hs. Então, aquela história de pensar na etiologia da ESP e o que eu posso oferecer para o meu paciente, pensando em causas reversíveis de um paciente com um ritmo não chocável de parada, especificamente a ESP. Alguns estudos, 2017, 2018, foram publicados, acho que na Resuscitation. A turma de Maryland, o Dr. Russo e o Dr. Clattenburg, publicaram em 2017 e 2018 uma avaliação de ultrassom em parada cardíaca. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Dr. Clattenburg publicou em 2018 na Resuscitation uma coorte em que ele avaliou 24 RCPs em vídeo. E aí ele viu que 24 RCPs que foi usado o ultrassom na tentativa de chegar a uma etiologia daquela parada com o ultrassom. Ele viu que às vezes até chegava a um diagnóstico etiológico da parada do paciente, mas que na verdade isso não melhorava a ROSC, porque fazer o ultrassom na parada aumentava muito o intervalo de checagem de pulso. Então a gente partiu desse pressuposto. Porque o intervalo de checagem de pulso é a hora que você está fazendo ultrassom. Exatamente. É isso, é a janela para você poder fazer ultrassom. Então, se de uma forma eu avalio o meu coração fazendo ultrassom na parada para chegar à etiologia e tratar a causa daquela parada... Por outra, eu estou piorando um dos principais preditores aí de melhora neurológica e de ROSC, que é compressões sem intervalos. Exatamente. Então aí a gente tem uma balança. De um lado, o ultrassom pode me dar uma informação de um diagnóstico reversível para o meu paciente. De outro, eu estou deixando o meu paciente sem compressão enquanto eu estou lá com o ultrassom examinando. A ideia de fazer o caso, então, foi isso. Então, vamos fazer eu fico imaginando que a pessoa pega durante aquele tempo de checagem de pulso e quer ver mais de uma janela... Deixa eu tentar localizar o coração aqui mais um pouquinho e com isso perdendo todo esse tempo sem massagem. É isso que você imagina. Exato. Eu acho que o ultrassom é um grande tesão para todo mundo que faz sala de emergência, né? Então a ideia de você ter um ultrassom próximo, ele vai te dar muito mais informações do que o exame. Mas o caso ele vem exatamente nessa perspectiva de tentar uniformizar a avaliação miocárdica, a avaliação cardíaca do teu paciente, não só miocárdica, cardíaca de uma forma geral do teu paciente, durante esse momento de PCR. Então, assim, a gente sabe que o ultrassom consegue te dar um diagnóstico etiológico na hora da parada, mas que, por outro lado, a gente também tem artigos e estudos aí publicados que fazer o ultrassom na hora da parada aumenta o intervalo de checagem de pulso, aumenta o tempo que o paciente fica sem compressão. A gente não consegue dizer que o ultrassom piora a mortalidade ainda, a maioria desses estudos tem N de 23, 24 pacientes, mas a gente sabe que ele aumenta o tempo de checagem de pulso. Então, muito interessante, Dr. Gardner e até mesmo o Dr. Clattenburg, que fez esse artigo publicado na Resuscitation em 2018, mostrando que o ultrassom aumentava o tempo de checagem de pulso e deixava o paciente mais tempo sem ressuscitação, eles resolvem publicar no American Journal uma forma de fazer esse ultrassom de forma organizada durante a parada. O Kevin Gardner, só para a título de curiosidade, é residente, tá? Exatamente. Então,
vamos usar o protocolo. Como que a gente faz o CASA e qual que seria um protocolo de avaliação cardíaca durante a parada? Bom, o CASA, então, ele é um protocolo de 3 passos. Isso. Ele tem, no mínimo, 3 passos, né? Então, assim, se você fizer o diagnóstico antes, talvez você não precisa de percorrer todos os 3 passos, é isso, né? Nem necessariamente. Eu acho que no mínimo 3 passos eu te digo porque ele também deixa a critério do examinador algumas avaliações adicionais. Então, vamos começar, então, no CASA. É a primeira coisa. Para quem que o CASA está indicado, né? Eu acho que a gente tem que começar daí. Não é que eu vou fazer ultrassom em todas as minhas paradas. Então, o CASA, inicialmente, desde a primeira publicação, ele é pensado num protocolo de busca de etiologia de causa de PCR em paciente em AESP. Tá? Então, a gente vai falar aqui em paciente com parada cardiorrespiratória, em ritmo não chocável, em AESP. Então, que é aquele paciente que você vai ver o ritmo e vai checar o pulso. Então, é o paciente em AESP. O CASA ele deve ser feito no momento da checagem de pulso, idealmente em uma única janela, que é a janela subxifoide do paciente. Então, você vai na checagem de pulso, naqueles 10 segundos, até 10 segundos de checagem de pulso, você vai colocar teu probe de ultrassom e vai fazer na subcostal ou subxifoide do teu paciente a avaliação. Bom, eu vou fazer alguns comentários aqui. Quando você vai a subxifoide, ela não fica no local que é feita a massagem. Então, você já consegue colocar o seu probe, por mais que você não consiga visualizar, você já está no lugar. Então, a hora que você está vendo que está chegando a checagem de pulso, você já coloca o seu probe para fazer a tua avaliação ultrassonográfica. A outra coisa que eu vou comentar da checagem é que você tem os tais 10 segundos, né? Isso é um comentário, tá, de uma entrevista que o primeiro autor deu num outro podcast, para quem quiser olhar, é o Rebel EM, é o episódio 57. Do Rebel EM? Eles falam, ele comenta que como é que você controla esses 10 segundos? Um jeito poderia ser alguém contando alto os 10 segundos. E que na experiência, tanto do entrevistador e o entrevistado, né, eles acreditam que quando é contado, você fica mais que 10 segundos. Tá? Porque psicologicamente, né, ali a pessoa contando, eu ainda tenho mais um pouquinho. Ao passo que se você está vendo visualmente os 10 segundos, talvez você tenha uma tela enorme com um contador regressivo, isso encurta. Então talvez se você for contar, eles até sugerem que conte 8 segundos ou 7 segundos para você conseguir ficar dentro de verdade dos 10 segundos. Tá, boa. Então você está na subcostal. Primeira coisa que você vai avaliar no teu paciente, nesses primeiros até 10 segundos, é se o paciente tem tamponamento pericárdico. Então, a primeira coisa a ser avaliada é se o paciente tem efusão, se o paciente tem derrame pericárdico, que poderia justificar a tua parada cardíaca. Então, e você vai ficar os 10 segundos vendo isso, né? Você vai olhar naquele momento ali, você vai tentar janelar o teu paciente na subcostal e vai ver se ele tem uma efusão pericárdica que justifica o derrame. E aí, Júlio... E uma outra coisa que é importante é gravar, né? Exato. Esses 10 segundos você grava, porque aí você vai poder ficar reolhando esses 10 segundos que você gravou durante todo o ciclo próximo de compressão. E aí eu tenho orgulho até de fazer esse comentário, porque esse podcast do CASA, como todos os outros podcasts que a gente veio conversando até agora, ele vem sempre dos nossos casos clínicos da sala de emergência que a gente tem aqui no pronto-socorro do HC, de um paciente que foi exatamente assim, era uma dissecção de aorta, chegou, parou logo depois da chegada, tinha um derrame pericárdico. E aí uma dissecção tipo A, tinha sintomas neurológicos, né? Ele tinha uma fraqueza no braço. Chegou, parou, então assim, foi um paciente que teve atendimento, acabou funcionou, saiu vivo, foi para cirurgia, saiu bem. Então assim, como todos os outros, o CASA, nesse caso, ajudou o nosso paciente com uma AESP. Então a primeira avaliação do CASA vai ser essa, para ver se tem efusão pericárdico, derrame pericárdico. 10 segundos, fez diagnóstico. Tem, não tem? Não tem, volta a massagem. Então aí você volta a massagem do teu paciente. Massageou 2 minutos, checou ritmo, de novo uma ESP, aí vamos para o segundo passo. Eu imagino também que nesses 10 segundos, às vezes não deu tempo, por isso que eu acho que é tão importante essa ideia de gravar, não deu tempo de processar, de entender tudo que você viu. Mas se você gravou e você tem 2 minutos
para poder analisar com calma. Você pode fazer medidas. Júlio, a gente pensa rápido. Certo. Vai lá, segundo passo. Então fez mais um ciclo de massagem, você vai pro segundo passo. A primeira coisa é checar tamponamento pericárdico, né? Então, por que tamponamento vem primeiro? Também eu acho que isso é importante falar, né? A sobrevida de pacientes que têm tamponamento pericárdico como causa de AESP costuma ser maior do que paciente com AESP não tamponamento. Então, assim, pacientes AESP, de uma forma geral, têm uma sobrevida, taxa de retorno de Rosk, sobrevida de alta de mais ou menos 1%. Quando é tamponamento, esses pacientes têm uma sobrevida de até 15%. Então, por isso, como tamponamento... E é bem tratável, né? Exato. Como é uma causa tratável, vem primeiro. Segundo, é checar a possibilidade de TEP. Então, o segundo passo é checar a possibilidade de TEP. Então na segunda checagem Na segunda checagem do Echo Point of Care, na hora da parada do paciente com AESP, o que você vai olhar é o ventrículo direito. Puta, o teu ventrículo direito está muito dilatado, o teu ventrículo direito está maior do que o ventrículo esquerdo. Você pode inferir naquele momento com o ventrículo direito muito dilatado, de tamanho maior do que o ventrículo esquerdo. Fora da parada, qual que é o limite, Dr. Júlio? Metade ou 2/3 do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo? Me responda você, Júlio. Você é o cardiologista? Exatamente. O ventrículo direito do mesmo tamanho do ventrículo esquerdo já sugere um aumento. Exatamente. Então, No entanto, além disto, só pela parada o ventrículo direito já aumenta. Já aumenta, mas assim, se o teu ventrículo direito fica do mesmo tamanho ou maior do que o teu ventrículo esquerdo no paciente que tem uma AESP sem outra etiologia determinada que você está fazendo o caso ali, poxa, a tua hipótese diagnóstica passa a ser passa a ser tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar levando a parada. Não, mas os tromboembolismos pulmonar que levam a parada levam aos maiores aumentos de ventrículo direito. Então você vai ver os maiores ventrículos direitos nessa hora. E aí o segundo, né? A questão de trombólise ou não na parada. Nesse caso, a gente sabe que trombólise na parada com paciente com suspeita de TEP, alteplase, a gente já até discutiu isso das outras vezes. Então tem toda uma questão de trombólise na parada, mas nesse caso a indicação seria de trombolizar, tá? Por último, terceiro passo é checar a atividade cardíaca. Então o terceiro ponto do caso é checar se realmente você tem atividade cardíaca e qual que é essa atividade cardíaca que você tem. Vale ressaltar, Júlio, que o caso termina nesse terceiro passo. Mas que a critério do examinador, se você tiver alguma dúvida, o caso pode ser estendido a procurar algumas coisas que podem ser causas possíveis de parada. Então, assim, a depender do examinador, nesses 10 segundos, se você faz essas 3 avaliações e você não chega a um diagnóstico, você pode procurar pneumotórax, por exemplo. Você pode procurar uma ectópica rota, você pode pensar em dissecção de aorta, um aneurisma. Então, vale a pena também, o caso são essas 3 avaliações, mas você pode estender o teu caso. E a proposta é que, assim, fez as 3 avaliações, não chegou no diagnóstico, o próximo passo seria possivelmente procurar pneumotórax. Se for mulher jovem, pense em uma ectópica rota. Se for uma pessoa mais idosa, também pensa no aneurisma, tá? Então a ideia é que o caso tem esses 3 partes, mas é um protocolo que deve ser seguido esses 3 passos, porque são medidas que têm intervenção e tratamento bem descrito. Mas você pode aumentá-lo também e ampliá-lo, sempre pensando que vai fazer ultrassom nos 10 segundos em que você checa o pulso do paciente quando for uma AESP. Muito bem. Júlio, foi um prazer. Fico à disposição. Eu queria convidar a todos, se vocês estão gostando dos nossos podcasts, avaliem o podcast no iTunes, tá? Deem a nota lá em estrelas, façam um comentário, isso ajuda o nosso trabalho. E, Júlio, eu queria convidar você para falar um pouco, a gente está lançando um novo curso aí. Exatamente, Júlio. Eu queria convidar todo mundo, a disciplina de emergência aqui do HC está fazendo o segundo curso Sala de Emergência, que é o Sala de Emergência em 15 aulas, é um curso que vai acontecer agora em novembro. Ele vai ser presencial ou online. Vão ser 15 temas sobre emergência médica e aquilo que todo médico precisa saber. A nossa ideia é discutir nesse curso os 15 temas mais importantes da sala de emergência, desde o atendimento inicial ao politraumatizado, paciente com parada cardiorrespiratória, dor torácica no pronto-socorro. A ideia é você que faz sala de emergência ter um curso em que 15 aulas a gente consiga discutir diagnóstico e o tratamento efetivo baseado nas nossas condutas, no que a gente tem de mais novo na literatura.
para que você consiga levar um pouquinho da sala de emergência até o teu local de trabalho. Muito obrigado, então. Obrigado. Pessoal, até a próxima.